vamos ver. No fim é que a gente diz que gostou ou não, né? Mas parece um grupo difícil, né? Com deslocações chatas. Altitude. Altitude, principalmente isso. Mas vamos ver, nós estamos aí para ganhar tudo. Obrigado, Boto. Acabou, hein? Mengão venceu 3-0, poderia ser mais, né? 3-0, é uma vitória importante contra o Remo. O Flamengo assumindo aí, né? Em pontos perdidos ali, né? Naquela questão de pontos perdidos. A segunda colocação, que o Bahia está na frente, mas o Bahia enfrenta o mesmo Remo fora de casa. O Flamengo tem jogo a menos. Com relação a São Paulo e Palmeiras, nesse momento o cenário é o seguinte, Ale. Flamengo vence 3-0. Gostei da partida do Samuel Lino, gostei da partida do Pedro. Perde Pulgar e Léo Pereira para o jogo diante do Corinthians, mas tem reserva à altura, tem Vitão, tem Danilo, tem no meio-campo o Everton Araújo, né? O Flamengo pode vir com o Paquetá no meio. Estou percebendo algumas situações aí, mas muito feliz com a vitória do Flamengo, porque esse 3-0 faz o Flamengo estar à frente de Palmeiras e São Paulo no saldo. Se o Flamengo ganha do Corinthians por um gol que seja e chega aos 16 pontos, esquece o jogo do Palmeiras e São Paulo, que vão se enfrentar, mas o Flamengo chega aos mesmos 7 jogos, 16 pontos, com mais saldo, no mínimo, um a mais, 9 contra 8, ou contra 6 8 do Palmeiras e 6 do São Paulo. Então o Flamengo, nesse momento, né, tá ali muito bem na briga lá em cima, não é o líder, mas tá muito bem. Pode, inclusive, em qualquer momento, passar o Bahia também, porque o Bahia está na frente em critério de pontos perdidos. Mas, Ale, o Flamengo não teve um jogo perfeito, teve alguns momentos ali no primeiro tempo que o Remo assustou. Cara, eles vieram para tentar atrapalhar, ganhar tentar um pontinho, tentar um empate, surpreender o Flamengo. Óbvio, todo mundo que vai no Maracanã tenta surpreender o Flamengo, mas o Flamengo estava bem, cara. Eu achei que o Flamengo estava bem, mesmo no primeiro tempo, com algumas coisas que precisavam ajustar. Eu acho que a questão anímica, no vestiário ali, o Leonardo Jardim deve ter chamado o time, vamos lá, vamos melhorar. Aí o Luiz Araújo, que estava muito apagado no primeiro tempo, apareceu no segundo tempo, deu assistência, fez gol. O Arrascaeta, que teve um momento aí que trouxe o seu filho pela primeira vez para entrar com o time, que era o sonho dele, né, de entrar no Maracanã com o filho. Apesar disso, não entrou muito bem no jogo, né? Ainda está recuperando, né? Ele demora a engrenar na temporada, mas eu acho que destaques. O Léo Ortiz, que fez o gol e que está muito bem, está fininho, né? Cortando todos aqueles comentários, tá gordo. Não, está muito bem, está jogando bem. O Léo Pereira tomou esse cartão amarelo, está fora do jogo contra o Corinthians, mas a gente tem reposição. O Pulgar também sempre muito bem. Gostei da partida do Samuel Lino, gostei da partida do Pedro fazendo o pivô, participando. Infelizmente não saiu, tá? Santiago Wanderers 2-1 no Palmeiras. Falei, virou! Olha aí, eu avisei! Eu avisei! Olha o gol! Na Libertadores Sub-20. O Palmeiras está sofrendo na altitude. E o Flamengo de virada, amigo! De virada, o Flamengo venceu o Olímpia. Pegamos o Olímpia! O Vasco pegou o Olímpia também, os torcedores zoando, né? Que o Vasco pegou o Olímpia, me imitando, pegamos o Olímpia. E a gente vai falar aqui desse grupo do Flamengo na Libertadores, grupo dificílimo, né, Ale? Dificílimo. O Flamengo pegou o grupo da morte na Libertadores. Mas a gente teve aí, pelo menos, uma vitória do Flamengo hoje. E a gente tem que confiar muito nesse time do Flamengo. É o atual campeão. E independente enfrenta o Independiente Medellín, né? Independente do Independiente Medellín, do time lá do Estudiantes de La Plata e do Cusco, a gente tem condição de sair com a melhor classificação aí da fase de grupos, ou pelo menos ser o primeiro colocado, né? E eu acredito até em 14, de repente, pontos, né? 4 vitórias, 2 empates, ou 5 vitórias, 1 empate. É possível, Ale, o Flamengo tem condição de fazer isso. Tá? Acompanha teus comentários aí e vou trazer aqui a entrevista do Léo Ortiz, também na Flamengo TV aqui para o exterior, Léo Ortiz falando. Mas fala aí, Ale, sua expectativa para esse grupo do Flamengo. Pegamos o Estudiantes de La Plata, que a gente já classificou Cusco em cima deles na Libertadores, que fomos campeão. Pegamos Cusco, ou seja, Peru. Toda vez que a gente joga no Peru, o Flamengo é campeão. Né? Lima, que o diga. Tem altitude, 3.400 metros, é dificílimo, quase é semi-morto, dificílimo, né?
quase La Paz, 200 metros a menos que La Paz. Pegamos também o Independiente Medellín, que tem uma altitude levíssima, 1.400, aí não afeta tanto, mas tem a viagem longa. Sua expectativa para esse grupo do Flamengo Ô, Gabriel, é um grupo difícil? É um grupo complicado? Principalmente que trata a altitude, que é muito alta em Cusco, e é uma viagem para Colômbia também. Viajar Peru e Colômbia, logística com o Campeonato Brasileiro no meio, tudo é ruim. Mas hoje em dia vão em aviões fretados, aviões confortáveis, quer dizer, quem tem que se preocupar é o adversário do Flamengo. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, o Flamengo é o time que vai buscar o seu pentacampeonato. Então é o seguinte, claro que é um grupo difícil. Agora, é mais difícil ainda para os adversários, que vão ter que enfrentar o Flamengo. Com relação ao Estudiantes de La Plata, a gente passou nos pênaltis, jogo difícil, mas era outro momento. O Flamengo agora está num recorte muito bom, muito bacana, muito legal, com o Leonardo Jardim, aliás, chegando aí ao quarto jogo sem tomar gol com o Leonardo Jardim, quinto na sequência, porque contra o Madureira 8-0 também não tomou gol. O Flamengo vai para cima, acho que o Flamengo pode fazer bom jogo na Argentina, acredito em vitória do Flamengo para cima do Estudiantes na Argentina. O time do Cusco tá 13º, 15º lá no campeonato, eu olhei, né, a maior dificuldade é a altitude, time por time é horroroso, né, agora é muito difícil jogar na altitude, e o Independiente Medellín é aquele time colombiano difícil, que joga muito pelas beiradas de campo, velocidade, viagem longa, jogadores fortes, é difícil enfrentar time colombiano. Agora, Libertadores é isso, amigo, e que bom, vão para cima, aqui não tem conversa fiada, Mengão vai classificar em primeiro, concordo contigo. Rumo ao Penta e ao Deca, porque nós estamos com aproveitamento de time campeão e também, tá aqui, ó, rumo ao Penta da Libertadores e ao Deca do Campeonato Brasileiro. Nós estamos aqui, né, com um aproveitamento também de time campeão no Brasileirão. Podemos chegar com o jogo a menos que temos no Palmeiras e no São Paulo e temos mais saldo nesse momento. Podemos chegar a 9, uma vitória simples contra o Corinthians no domingo. Nós chegamos a 9 gols de saldo contra... Ficaria atrás um pouquinho do Bahia se o Bahia fizer a parte dele e ganhar, que pode chegar a 17 pontos em 7 jogos disputados. O Flamengo, nesse momento, está com um aproveitamento muito bom no Brasileirão. A gente tem o Léo Ortiz falando na Flamengo TV. Vamos escutar o Léo Ortiz na Flamengo TV? Olha só. Léo, você passado, né? Foi contra o Cruzeiro, você postou no Instagram enaltecendo que era mais uma vitória sem se preocupar. E agora, 5º jogo consecutivo, o quão relevante isso é para a confiança do grupo vencer dessa forma aqui no Maracanã? Mais uma sobre gols, acho que é de extrema importância, a gente sabe como nossa campanha no passado muito da nossa fase defensiva do que nossos atacantes, os nossos meias e, consequentemente, nossos zagueiros laterais faziam, e nosso goleiro também, claro. Então a gente sabe a importância disso, até porque, como eu sempre falo, com a qualidade que a gente tem na frente, dos nossos jogadores de frente, que dificilmente não fazem um gol por jogo, a gente levando a baliza zerada sempre, a chance da gente sair com a vitória é muito grande. Então, muito feliz por mais uma vez, sem levar gols, e agora é manter isso, porque é isso que vai nos levar longe no campeonato. Seu 7º gol com essa camisa aqui, e eu vi que você vibrou de forma efusiva ali. O que significa para você fazer esse gol no jogo de hoje aqui com o Maracanã lotado, Léo? Bom, acho que feliz não só pelo gol, mas por voltar a me sentir bem, bem, olha aí, Ali. Mesmo confiante, conseguindo fazer. A gente falava isso. Que eu tô acostumado a fazer, que por falta de confiança em alguns momentos não estava conseguindo, e isso estava me frustrando. Então, feliz. Lógico que o gol é sempre importante, mas ali é um desabafo de voltar a conseguir me sentir confiante, fazer as coisas e ajudar a equipe da maneira como eu acredito que eu posso ajudar. Parabéns. Será que dá só mais uma pergunta aqui, porque ele vai ter que ser liberado por Doc? E ele falou do mais um jogo sem tomar gol, né? São 5 jogos sem tomar gol, contando 8-0 no Madureira. Vou pedir aqui, Léo. Primeiro tempo, o Flamengo finalizou 4 vezes. Quarto do Léo Jardim. Que foi importante. E no segundo tempo, o time já volta com 2 finalizações, 2 gols. O que o Leonardo Jardim conversou com vocês ali? Qual foi o panorama que você pode passar pra gente? Bom, ele falou principalmente pra gente ter um pouquinho mais de atitude. Olha aí. Concentrado, a gente estava errando alguns passes, Pediu atitude ao time, tá? Querendo fazer tudo mais rápido, ter um pouco mais de calma, e principalmente nós ali, até como os jogadores conversando, da gente terminar as jogadas, porque a gente sabia a força de contra-ataque deles. Então
precisava finalizar, né? Por mais que a bola fosse para fora, mas desse esse tipo de volume, porque quando você termina a jogada, seja para um chute para fora, seja com uma defesa do goleiro, dificilmente a gente sofre o contra-ataque. Então, acho que isso no começo ali a gente já fez. O chute do Lino é um chute assim mesmo, que ela acaba desviando e saindo gol. Então, terminar as jogadas é muito importante, ainda mais quando a gente está criando um volume muito grande dentro de casa. Então, acho que isso foi muito importante para a gente conseguir destravar ali, né, nesse segundo tempo. Pô, tem que te liberar, infelizmente. É isso aí, é isso aí. Valeu, obrigado, um abraço, nação, tamo junto. Tamo junto, irmão. Valeu. Aí, cara, o Léo Ortiz, então, né, deixando claro que o técnico chamou eles no vestiário e falou, ó, tá legal não, hein? Tá a legal gente não. falava, né, Gabriel? A gente falava durante a partida. É um técnico partida. interessante, hein, cara? É um técnico que não aceita o time jogando de qualquer jeito, não. Ele vai lá, chama os caras, é importante, hein? Não, mas escola Jorge Jesus, né? O tanto que o Leonardo Jardim é o técnico indicado pelo próprio Jorge Jesus. Acabou! O meu vice não vai. Eu queria. Festa do time do Santiago Wanderers. O Palmeirinha eliminado. O Palmeiras tem o Palmeiras e o Palmeirinha. O Palmeirinha eliminado da Sub-20. Flamengo faz a final contra o Santiago Wanderers. Né? Meu vice. O meu vice não vai. Meu vice, Palmeiras, ficou com medo de enfrentar o Flamengo na final e perder mais um. O Palmeiras perdeu a final da Libertadores Sub-20 ano passado. Perdeu a final da Libertadores profissional. Ia perder a final agora de novo da Libertadores Sub-20. Ficou com medo. Felipe Tereza ficou com medo de enfrentar o Flamengo. Peidou pro Santiago. Felipe Tereza. Ai, vocês estão peidando pro Santiago, rapaz. Palmeirinha estão reclamando. Tiveram 3 jogadores expulsos. Mas merecido. VAR chamou e tal. Tomaram, eliminadinho. Ele não vai mais, o pessoal tá dizendo. Palmeirinha tá eliminadinho. Outra coisa, falar aqui pra vocês. Vitória do Mengão, 3-0. Com essa vitória do Mengão 3-0, não foi muito bem no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi muito bom. O Ortiz falou que ele pediu mais intensidade no vestiário. O time voltou com mais intensidade no segundo tempo, fez 3-0. O próprio Luiz Araújo, né? Que não estava muito bem no primeiro tempo, voltou melhor, deu assistência, fez gol. O Pedro não conseguiu fazer o gol para igualar o Gabigol, ficou, né, ainda com os 160. Mas o Flamengo, importante a gente falar aqui, que o Flamengo fez 3-0 e com isso chegou aos mesmos 8 gols de saldo do Palmeiras com um jogo a menos e 3 pontos a menos. Se o Flamengo ganha do Corinthians, calculando, após 7 rodadas, chega aos mesmos 16 pontos de São Paulo e Palmeiras, com mais saldo que o São Paulo, 6, mais saldo que o Palmeiras, 8. Flamengo podendo chegar a 9 gols de saldo com uma vitória simples contra o Corinthians, que poupou jogadores por causa do jogo contra o Flamengo. Flamengo perde Léo Pereira e Eric Pulgar, que tomaram o terceiro amarelo, mas tem Everton Araújo, tem Paquetá, tem opções ali no meio-campo, e na zaga tem Danilo e Vitão, então está muito bem servido. Tá? Esperava que o Léo Pereira e o Eric Pulgar tomassem o terceiro amarelo no próximo jogo. E aí ficavam de fora contra o Red Bull Bragantino, até porque tem data FIFA, voltava com calma da data FIFA, mas não aconteceu isso. Bem, vamos lá. Flamengo segue muito bem, tá? Flamengo mais uma vitória, chega a 5 jogos sem tomar gol, contando desde 8-0 para o Madureira. É o quinto jogo, e é o 4º jogo seguido do Leonardo Jardim sem tomar gol. Beleza? Então, é um momento importante, uma recuperação, o Flamengo dando a volta por cima, tem muita coisa para acertar, mas o mais importante é isso. O Flamengo está bem. O único time que, nesse momento, em pontos perdidos, está na frente do Flamengo é o Bahia, que enfrenta o Remo fora de casa. O Remo vai precisar da vitória, está muito mal. Né? O Palmeiras e o São Paulo ali perdem no saldo de gols. Se o Flamengo chegar aos 16, o Bahia pode chegar a 17. É isso, Alê. Então, tá pagando aqui, o Nação do Alê tá pagando aqui. Acabou aqui já, é isso. Apagar das luzes do celular aqui do Alê, tudo escuro. Palmeirinha eliminado, né? Eliminado. Tá fora. Eliminado! Eliminado! Chupa, Palmeirão! Chupa, ia buscar o Mundial do Sub-20, não vai. Não vai. Palmeiras não tem Mundial. Cara, nem no Sub-20, não tem jeito. Valeu. Boa noite, Luiz. Seus primeiros 90 minutos com o Leonardo Jardim fazendo gol
Como é que está sendo essa preparação? Como é que você está se sentindo nesse início da temporada, principalmente com o novo treinador? Eu estou me sentindo muito bem, não vinha tendo tantos minutos, mas nunca deixei de trabalhar. Quanto menos minutos eu tinha, mais eu trabalhava, mais eu treinava ali forte para poder mostrar para ele que eu precisava de minutos, que eu merecia. E hoje ele me deu essa oportunidade, eu creio que eu abracei. Estou muito feliz de voltar a marcar e dar assistência, mas o mais importante é o Flamengo sair com esses 3 pontos, que era muito importante para a gente hoje. Luiz, ainda falando um pouquinho sobre o Leonardo Jardim, quando ele ainda era do Cruzeiro, você foi um desejo dele de trabalhar contigo. Queria saber como é que tem sido esse início de trabalho, o que ele tem te passado e se essa chegada dele aqui te dá mais um ânimo para buscar a vaga com mais minutos para ser titular no Flamengo. Eu fiquei muito feliz com a chegada dele. É um treinador que gostava de mim, me queria ali no Cruzeiro, mas aqui é outra equipe. O Flamengo tem mais jogadores qualificados do que tinha ali no Cruzeiro, mas eu estou muito bem preparado. Acho que ele vem cobrando muito, vem me incentivando a cada vez treinar mais, a me esforçar mais para que eu possa ter os meus minutos, e eu acho que eu fiz por merecer esses minutos nos treinamentos, e ele me deu essa oportunidade. Estou muito feliz de poder também, não só ter a oportunidade, mas poder aproveitar também, entrar bem, poder me sentir bem fisicamente, me conectar bem ali com os atacantes e poder marcar. Então acho que isso é o principal, estar preparado para quando a oportunidade aparecer, eu abraçar ela, como eu fiz hoje. Luiz, não tem como falar sobre o sorteio, né, da Libertadores. O Flamengo como atual campeão. Saiu aí o Estudiantes, o Flamengo teve uma certa dificuldade, né, na Libertadores passada, a altitude também, e o Independente Medellín. Queria que você falasse aí sobre esse sorteio, a visão de vocês aí, como que ficou aí. Acho que todos os jogos de Libertadores é difícil, não é à toa que é a maior competição para a gente, qualquer jogador sonha em conquistá-la. Eu mesmo realizei um sonho ano passado de conquistar essa competição com a camisa do Flamengo, e a gente vai dar o 100%, a gente vai dar tudo para poder conquistar mais um título. Sabemos que é um grupo muito difícil, como no ano passado também tínhamos um pouco de altitude ali contra a LDU. A gente vai se preparar bem para quando chegar os jogos da Libertadores a gente fazer um grande campeonato, se Deus quiser, no final a gente comemorar o título. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Mais um jogo com baliza 0, né? Queria que você falasse para a gente desse momento da defesa do Flamengo, agora com o Leonardo Jardim. Desde que ele chegou, o Flamengo não sofreu nenhum gol. Como é que você pode falar para a gente dessa chegada do Leonardo Jardim e do sistema defensivo na mão dele? Sim, a gente vem trabalhando. Essa parte defensiva era uma coisa que estava incomodando um pouco, né? A gente tinha tomado alguns gols e foi uma das coisas que ele falou para a gente, que a gente tinha que diminuir esse número de gols e tentar passar o máximo número de jogos sem tomar gols. E a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando em conjunto defensivamente. Você vê que a gente baixa o bloco ali, todo mundo tá ajudando a defender, os atacantes, o centroavante, o meia, e isso é muito importante. Às vezes a gente fala da parte defensiva, a gente acha que é só a linha de 4 e os 2 volantes, mas todo mundo é importante nessa fase, então acredito que é um mérito dele também, mas acredito que do time, pelo esforço que a gente vem fazendo também. Royal, logo depois do primeiro gol do Flamengo ali do Léo Ortiz, né, o Leonardo Jardim te chamou ali no canto, te passou algumas instruções, no melhor estilo que lembrou o Jorge Jesus, né? Ele falou para você ali naquele momento ali? Não, ele não pode falar. Não, posso falar. Ele estava acertando um posicionamento nosso, que a nossa estratégia era para mim poder estar mais perto do Luiz Araújo, fazer uma tabela com ele ou achar o Pedro por dentro. E muitas vezes estava ficando longe, porque às vezes ele fazia um movimento já no espaço e eu estava um pouco sem opção, e ele só estava falando isso para mim, tentar continuar buscando a tabela, que eu tinha acabado de fazer uma jogada com a Arrascaeta, de linha de fundo, era para continuar tentando essa jogada, só isso mesmo. Royal, sua substituição foi só por conta da precaução ou foi lesão mesmo? Não foi lesão, eu já estava sentindo um incômodo, já senti no Carioca um jogo um pouco na posterior, e hoje eu senti também um pouco, mas eu acredito que foi um pouco de cãibra, eu não consegui decifrar muito o que era, então eu preferi sair para não correr nenhum risco, mas estou bem, eu fui avaliado ali no vestiário, não tem nada demais e já estou pronto aí para o próximo. Independentemente das equipas que estão no nosso grupo, nós temos a responsabilidade de qualificar a equipa. Sinceramente, se vocês me perguntarem se já conheço as equipas, não. Ainda não vi nada, porque hoje sei o sorteio. Também não são equipas que eu tenho uma grande afinidade e possa falar.
Por isso, neste momento, não tenho ainda nada para dizer sobre os adversários, somente a nossa responsabilidade em qualificar. Em relação ao tempo agora que vamos ter tempo para trabalhar, principalmente aqueles jogadores que não vão para a seleção, que é os jogadores que irão ficar connosco e terão mais um pouco de trabalho. Mas em termos estratégicos, nós mesmo com poucos dias, nós temos trabalhado imenso, os jogadores têm tido uma atitude formidável. Amanhã de manhã já estamos lá no CT para voltar a treinar, e isso com a colaboração de todo o staff do Flamengo temos conseguido rentabilizar o pouco tempo em muito trabalho.